justamente a mistura, né, da exposição de argumentos para a argumentação. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, que expor e argumentar. Ou expor em favor de uma argumentação. Defender ali ponto de vista e tudo mais. E isso nem sempre é tão simples, porque nós estamos muito acostumados a ser muito diretos nas nossas explicações, nas nossas explanações. Tá? Então, Lara, eu tive que colocar todo mundo no mudo para que não dê microfonia. Fui eu que pus. Tá? Mas aí, se você precisar falar, manda no chat que eu tô com ele aberto sempre. Tá? Tá todo mundo mudo mesmo. Aí, o que a gente precisa observar aqui sempre? Eu acho um problema no meu PowerPoint. Não vou maximizar aí. Agora deu. Aí, o que a gente precisa ver sempre? Acho que travou de novo. Deixa eu ver. Não, travou não. Pera aí, galera, que tá dando uma travada no PowerPoint. Bom, mas vamos falando junto aqui. Qualquer dúvida, vocês vão estar gravando já. Aí a gente já vai tentando relembrar aqui as características, certo? É importante sempre observar o seguinte, da estrutura, né? A primeira estrutura de todas é a estrutura, a primeira parte do texto que eu tenho que colocar é a introdução, certo? Então, quando eu introduzo um assunto, eu preciso deixar bem claro qual é o assunto, sobre o que eu estou falando, e muitas vezes as pessoas acabam deixando isso para depois, acabam esquecendo de mostrar qual é o tema, apresentar o tema, e acaba fugindo ou tangenciando. Lembra, eu disse isso para vocês, o que era tangenciar, quando você fala só por cima, você não deixa explícito o que é, né? Você simplesmente coloca ali como algo que é superficial, né? Então é importante ter aí sempre o tema apresentado, tá? Aqui você tem a quantidade de linhas que você precisa ter. Pera, deixa eu só ver se os PowerPoints estão indo. Acho que agora vai. Ó, a estrutura, ela tem como principal esqueleto ali, né? Um parágrafo para introdução. Tá? Esse parágrafo, agora eu acho que dá para ver, né? Finalmente, deve conter mais do que 20% do tamanho do texto. Certo? É importante você fazê-lo mais curtinho mesmo, para que não perca tempo na parte mais... Você não perca espaço na parte mais importante, que é o desenvolvimento. Certo? Aí ele tem que ter mais detalhes. Tá? Quando a gente fala aqui que você tem que colocar 2 ou 3 parágrafos, o que vai indicar qual que é a quantidade de parágrafos do desenvolvimento? O número de argumentos que você usar. Então, se eu usar aí 2 argumentos para defender o meu ponto, eu preciso de 2 parágrafos para desenvolver esses argumentos. Desenvolver é ampliar, mostrar mais, comparar, relacionar. Você precisa sempre incrementar o seu argumento para que ele fique completo, tá? E a conclusão, nós estamos usando ali ainda, né, nesse primeiro bimestre, o modelo do Enem de conclusão, e ele pede que você dê uma solução para o problema, faça uma proposta de intervenção. Nem sempre um texto dissertativo precisa disso, mas no Enem sim, tá? E por que a gente pede para você fazer na conclusão? Porque se você fizer em outra parte do texto, você perde espaço de desenvolvimento, e aí é ruim, tá? Aqui, ó, vamos fazer aqui rapidinho um exercício. Eu gosto muito de usar como exemplo o Enem do ano anterior, porque está mais fresco na cabeça de todo mundo. Então, a gente pode pensar aqui no tema a democratização do acesso ao cinema do Brasil. Eu sempre esqueço de colocar acesso, mas é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí a gente pode pensar o que eu poderia colocar, tá? Vocês podem me mandar aqui no chat, o que eu poderia colocar de argumentos que se relacionem a esse tema. Então, por exemplo, o que daria para colocar aqui
que tenha a ver com esse tema. Vão colocando aí no chat rapidinho o que vocês pensaram. Isso que a gente vai fazer é um exercício que se chama brainstorm. Eu fiz com vocês na aula, acho que vocês vão se lembrar, que é aquele em que você lê a frase temática e tenta pensar no que dizer, antes de ler até os textos motivadores, os textos inspiradores. Então, é importante que você faça isso antes de começar, para que você não trave. Eu me lembro naquele exercício que nós estávamos fazendo da escravidão contemporânea, né, que muitos travavam ali de um parágrafo para o outro. Por que trava? Porque você não pensa antes de escrever, você já começa escrevendo porque você pensa em ganhar tempo, né? Vamos lá, galera, me manda aqui no chat, ninguém mandou ainda. Manda aqui o que vocês falariam sobre esse tema. Até quem já fez, o que já falou, o que usou como argumento no ano passado, só para a gente ter uma ideia. Até agora ninguém. Vai mandando aí um argumento que vocês possam usar se o tema fosse esse. Você caiu com esse tema aqui, tá? A gente está vendo aqui, ó, o preço dos ingressos. Poderia falar sobre o preço dos ingressos, ou acho que o preço dos ingressos é um pouquinho ralo, né? A gente podia falar sobre o custo geral, né? A falta de investimento na cultura, agora desinvestou, calma aí. Dificuldade de acesso, cinema pode ser usado para disseminação da educação, poderia investir mais na cultura, na área de cultura, para que o cinema se tornasse mais popular entre todos. Isso é bom, tá? Tudo isso são argumentos que eu vou ter que pensar antes, certo? Aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei os que foram mais aparecendo. O ano passado eu corrigi, e aí eu acabei selecionando aqui os que mais apareceram. Então, dos que mais apareceram foi, sem dúvida, o preço do ingresso, o custo-benefício de frequentar um cinema, tá? Custo-benefício, dá para pensar assim, ó, o que eu ganho com o investimento que eu faço, tá? O segundo, a falta de salas de cinema em todo o país, que existem poucas, né? Se não me engano, são 17% das cidades do Brasil tem cinema. Nós estamos vivendo num estado mais desenvolvido, então aqui é mais comum você ver cidades com cinema, mas são poucos ainda, né? Você pode fazer ali uma relação, isso daqui foram poucos que fizeram, né? Mas eu achei interessante. A relação entre a história do cinema com a atualidade, né? Então, os grandes filmes do cinema, ou a disseminação de cultura pelo cinema, tudo isso pode ser usado. E também, esse aqui eu achei em um exemplo só, tá? Que foi você pegar alguma obra, né? Livro, filme, seriado, que aborde o tema, né? Cinema brasileiro ali. E aí a gente achou o Cine Hollywood, que foi uma série da Globo e que também foi filme, tá? Esses 4 aqui argumentos, por que eu sempre peço para vocês pensarem em 4 coisas? Porque você vai escolher, dentre esses 4 aqui, quais seriam mais interessantes? Quais seriam mais fortes para defender opinião, para defender argumento? E aí, escolhendo, né, qual você acha mais fácil de desenvolver, você começa a escrever. Fazendo isso daqui, galera, esse exercício aqui do brainstorm, ele deve demorar no máximo 3 minutos, tá? Você tem que ser muito rápido aqui nesse pensamento. Por quê? Porque é aqui que você vai ganhar tempo. Lembra que você tem que responder lá aquelas 90 questões e fazer a redação. Então, você tem que ganhar tempo pensando nos argumentos o mais rapidamente possível, tá? Para aí depois você conseguir desenvolver. Como a gente estava com dificuldade na introdução, eu coloquei aqui 3 modelos. O modelo mais fácil, que é esse aqui, para quem não está com um pouco ainda com insegurança de escrever, alguém que está ainda assim, nossa, eu não consigo, né? Essa daqui é a mais fácil. Então, como que eu faço? Ó, eu tenho aqui a apresentação do tema, a formação da minha tese, que é a opinião que eu tenho sobre o tema e o que eu vou defender, e uma argumentação inicial, tá certo? A argumentação inicial, ela não tem detalhes, ela não pode ter detalhes, é só para você justificar a sua opinião. Depois você vai desenvolvendo cada um desses argumentos aqui. Então, o que a gente faz? Ó, é legal você contextualizar os temas. Ó. Em pleno século XXI, no Brasil, eu tenho aqui ó, a época e eu tenho aqui o lugar, certo? Como o lugar Brasil aparece no tema, eu não posso falar de outros lugares, tenho que falar só do Brasil. Tá? Se fosse a democratização no cinema, simplesmente, poderia falar de outros lugares.
Tá? Posso comparar, por exemplo, a importância do cinema lá nos Estados Unidos com o Brasil? Claro, poderia. Tá? Desde que houvesse relação. Tá certo? Mostrando que lá é valorizado, aqui não é. Até porque, se ele está falando a democratização do cinema, é porque ele não é democrático ainda. Aí coloca, o acesso ao cinema ainda não é democrático. Aqui tem o tema, ó, acesso ao cinema, Brasil e democrático. E qual que é a minha opinião? Que ele não é democrático, certo? Ou seja, não atinge a todas as camadas da sociedade. Pois, a primeira justificativa, o custo em torno de uma visita às salas cinematográficas é alto em relação ao salário mínimo. Isso aqui é interessante de colocar, ó. Se eu vou colocar o preço, ele é alto em relação a quê? Certo? Qual que é ali a minha base de comparação para falar que ele é alto ou não o custo a uma visita? É alto em relação ao salário mínimo, que é 1.045. Se eu for pensar numa pessoa que ganha 100 mil reais por mês, né, e gastar ali 150 reais numa visita ao cinema, não é tanto quanto uma pessoa que ganha um salário mínimo. Aí não há sessões, né, da sétima arte em todas as cidades brasileiras e a população desvaloriza tal fonte de cultura. Esses aqui são os argumentos que mais apareceram. Tá? O que eu tenho que fazer na sequência? Desse jeito aqui, da introdução, eu já tenho o meu texto quase pronto. Por essa introdução, eu teria que fazer 5 parágrafos. Um para a introdução, que seria essa aqui que já está pronta. Um só para falar do custo em torno de uma visita às salas cinematográficas. Então, eu ia ter que falar só disso aqui, em um parágrafo inteiro. Tá? Então, eu poderia falar o salário mínimo, qual é o valor, né? Qual que é o custo de vida do brasileiro, certo? Para que ele não tenha, né, condição de gastar o dinheiro com cinema. No terceiro parágrafo, eu vou falar só sobre a falta de sessões de cinema. E no quarto, eu falaria sobre a população desvalorizar essa fonte de cultura. Até porque a única fonte de cultura que é muito valorizada no Brasil ainda é a televisão. Né? A televisão é a única fonte de cultura valorizada. Tipo, todo mundo tem que ter televisão. Né? É uma coisa assim. Aqui, se você for pensar, vocês vão se lembrar que eu sempre encho o saco de vocês por causa dos argumentos socioculturais. Se eu colocar aqui, ó, que não há sessões de cinema em todas as cidades brasileiras e colocar as informações, eu vou estar dando um gráfico geográfico. Esse dado geográfico, ele é um fator sociocultural, certo? Se eu colocar aqui, tipo, valor de salário mínimo, custo de vida do povo, é dado geográfico. Então, tudo isso vale como fator sociocultural. Tá? A gente pensa que o fator sociocultural tem que ser só filme, livro, série. Não. Qualquer informação que seja extra, que seja adicional, que não seja só do senso comum, ela é considerada valorosa. Tá? Ela é sociocultural, certo? O segundo modelo que eu gosto bastante é quando você já coloca o sociocultural na introdução. Tá? Aí fica muito bacana. Tá? Ela fica um pouquinho maior, mas ela fica muito bacana. Então, olha o que a pessoa colocou. Ela já faz, esse daqui é um exemplo real, tá? Tirado de uma redação real. Então, ela coloca aqui o filme Cine Hollywood e ela vai comparar esse filme com o tema. Tá? Então, olha só. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Até aqui, não tem relação. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, aqui você tem o enredo do filme. Isso é importante de ter sempre. Tá? Se eu for falar de filme, livro, série, eu preciso fazer um resuminho do livro, do filme, da série, para que a pessoa entenda o que tem a ver. Aí o que ele coloca? Ó, de maneira análoga à história fictícia, o que isso significa? Significa que eu estou comparando. De maneira análoga assim como, tá? Não vou lembrar de escrever análoga na hora que eu for escrever. Assim como é a mesma expressão, tá? Então, assim como a obra, né? A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Aqui eu tenho a apresentação do tema, a apresentação da opinião dele, que forma uma tese. Então, ele vai ter que defender isso aqui durante o texto todo, tá? Ele vai colocar que a questão da democratização enfrenta problemas, certo? E aí, como que ele justifica isso? A exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade, os mais pobres, tá? Então, aqui, ele está colocando que
o cinema não é democrático, principalmente para os mais pobres. As pessoas que são mais pobres são as que não têm acesso a cinema, tá? Esse é um dos pontos. Esse aqui é um dos argumentos. O outro argumento, ó. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário. Então, aqui ele colocou dois argumentos. Um, a exclusão da parcela socialmente vulnerável, ele vai desenvolver isso aqui. No segundo, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência das empresas perpetuam esse cenário. Outro ponto, certo? Se ele já colocou o fator sociocultural aqui, ele não precisa colocar mais fatores socioculturais, tá? No entanto, se eu conseguir colocar fatores socioculturais em todas as partes argumentativas, fica bom, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aí na segunda aula um exemplo de texto que tem a pautada nos elementos socioculturais. Aí vocês vão ver que conforme eu tenha a argumentação pautada em elementos extras, a minha argumentação fica melhor, fica mais completa, tá? E isso é bom, tá? Quanto mais completo você fizer, melhor é, tá? Eu vou deixar aqui esse finalzinho, tá? Tem bastante tempo, para que vocês possam também perguntar, tá? Porque eu me lembro que muita gente tinha bastante dúvida em relação a começo, tá? Ao começo do texto dissertativo, né? E aí aqueles dois modelos de introdução, três, né? Foram dois modelos. Vou mostrar mais um depois no completo. Então, aqueles dois modelos, ele tem um mais simples, tá? E um mais completo, tá? Os dois, eles podem ser usados, tá? O que vai diferenciar aí o mais simples do mais completo? É que o tipo de introdução mais simples, ele vai exigir de você uma argumentação maior e mais detalhada. Se você já coloca um elemento sociocultural logo de cara, logo ali no começo, tá? Essa sua dissertação, ela já vai estar garantida com o elemento sociocultural. Vocês vão se lembrar que você tem 5 competências no Enem. Dessas 5 competências, a número 2 é relacionada à estrutura do texto dissertativo, a forma como você aborda o tema e também a sua argumentação, tá? Em defesa de um ponto de vista. Então, se eles sentirem que você não usou um elemento que seja extra, que seja particular seu, eles vão te dar uma nota um pouco menor. Então, só consegue 200 pontos na 2 e na 3 quem consegue fazer ali uma inserção de elemento sociocultural, tá? O elemento sociocultural, ele é um argumento que envolve outras informações, não sejam simplesmente aquelas que são do senso comum. Então, por exemplo, quando o candidato colocou um enredo do filme, poucas pessoas assistiram esse filme, é uma coisa que só aquele candidato ali lembrou, tá? Tem a ver com o tema, tá certo? É algo de cultura pessoal dele e ele conseguiu usar aquilo como um argumento. Então, por exemplo, quando você vai pensar em argumentações, você precisa pensar em fatos, dados e informações que justifiquem e também pensar em algum elemento que seja extra a isso. Por que a gente fala muito de filme, livro, série, fator histórico, fator geográfico? Qualquer um desses é elemento sociocultural. Quando eles falam de sociocultural, é uma cultura que você adquire na sua formação social. Onde você tem formação social? Na escola. Então, se você pegar, vamos pensar num tema aí qualquer, e que você tenha física, a matéria de física, ela tem uma informação ali que serve. A de filosofia, de sociologia, de literatura, de história, que dê para você usar como argumento, ele é um fator sociocultural, tá certo? O que não é fator sociocultural é aquele tipo de argumento que todo mundo pensa. Quando a gente pensa no preço, não é sociocultural. É uma coisa que a maioria das pessoas pensaria, tá? Se eu pensar na relação histórica, né,
aí sim é fator sociocultural. Se eu pensar na questão geográfica, igual eu falei da questão do salário, tudo, é questão sociocultural. Então, é tudo aquilo que você sabe, tá? O que você sabe é a sua cultura, tá? Então, alguns vão ter uma cultura mais direcionada para o rumo da arte, então você pode usar. Outros vão mais para o lado do cinema, da literatura, da história, né? Cada um vai ter ali um método, né? Alguns gostam de citar frases, que também vale, e tudo mais, tá? Quando você citar um dado estatístico, que seja de pesquisa, por exemplo, segundo dados do IBGE, por exemplo, né? Ela é uma fonte de pesquisa. É interessante você colocar. Mas, se esses dados estiverem no tema, então vamos supor que eu tenha lá no tema um dado, tá? 17%, por exemplo, tem de cidades brasileiras tem cinema. Esse é um dado que estava lá no tema, né? Eu preciso ampliar esse dado. Então, o que esse dado influencia? Na maioria das vezes, a gente não sabe a fonte, né, Carol? Então, por isso que é difícil colocar, tá? Mas quando você usar dados estatísticos, uma fonte de pesquisa confiável é o IBGE, tá certo? Aqui tem mais uma aqui, né? O fator sociocultural, ele é importante muito para mostrar que você é uma pessoa antenada, que você lê muito, que você pesquisa muito, que você consome, né, informações, porque eles valorizam muito isso. Eles querem na universidade pessoas que sejam cultas, tá? E você tem que mostrar isso. Por mais que você seja o mais culto de todos, é difícil lembrar na hora que você vê o tema. Então, por isso que esse brainstorm ali rapidão, ele precisa ser feito para você ir pensando no tema antes, tá certo? A gente vai voltar daqui uma hora, né, 9h40, e aí eu vou mostrar uma dissertação completa que ela ganhou nota 1000. E aí eu vou analisar com vocês os pontos que são importantes e que eu quero que vocês já comecem a se pautar, que vocês já comecem a tentar fazer, tá? A gente está muito acostumado, e eu lembro de ter corrigido na diagnóstica de vocês, você coloca lá um argumento aqui, aí você continua ele aqui, mas ele não tem relação, tá? A falta de relação, ela prejudica muito a argumentação. Às vezes você tem muita coisa para falar, mas você não está relacionando um com o outro. Tipo, o que tem a ver o primeiro com o segundo? Por que eu coloquei dois no mesmo parágrafo? Eles têm que ter a ver, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como que a pessoa fez, para que a gente tenha um exemplo, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Toma aí um café, que vocês estão muito mudos.